Apocalipse capítulo 3, versículo 11. Quem encontrou o texto referido, diga: eu vou morar no céu. Eu vou morar no céu. Quem não encontrou, diga: eu também. Diz o texto bíblico para nossa breve meditação. Apocalipse capítulo 3, versículo de número 11. Eis que cedo venho, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Tem crente ainda que acredita no arrebatamento da igreja? Né? Queridos e amados irmãos, noiva do Cordeiro, membresia da Casa do Deus Vivo, uma breve palavra de edificação para a sua vida, porém fique tranquilo que eu sou semelhante carro movido a álcool, demora para pegar, mas quando pega nós vamos embora dando glória a Deus. O texto de Apocalipse capítulo 3, versículo 11 em diante, é um texto conhecido por toda a igreja, porque fala-nos a respeito da manifestação exortativa de Cristo à igreja que está em Filadélfia. O contexto bíblico é necessário analisarmos, porque texto sem contexto gera pretexto para todo tipo de heresia. O livro de Apocalipse é considerado por todos nós como livro da revelação, pois o seu termo já no original vem de dois vocábulos, o grego apo, que significa tirar de, e do verbo calumina, que significa véu, tirar do véu, mostrar aquilo que está em oculto, revelação. Quem escreve este livro é considerado como discípulo amado, o qual também é considerado como teólogos dos apóstolos, defendendo a divindade de Cristo nas 3 epístolas joaninas, um 4º evangelho que leva o seu nome, e manifestando a glória de Cristo no livro de Apocalipse, o qual mesmo escreve. Quem é este? O discípulo João. O contexto bíblico declara que ele também é considerado como o discípulo mais jovem a ser chamado para o ministério apostólico de Cristo terreno, com aproximadamente 24 anos de idade, escrevendo o 4º evangelho na 3ª pessoa que leva o seu nome, 3 epístolas joaninas ou epístolas universais, e o único livro profético do Novo Testamento, a saber, o livro de Apocalipse. Livro este possuidor de 22 capítulos, 12.000 palavras, 404 versículos, 7 bem-aventuranças, 9 perguntas, dividida em 3 partes. As coisas que vistes, as coisas que são e as coisas que acontecerão. Que falam a respeito da glória de Deus antes da criação, na criação e depois da criação. João agora vai escrever este livro exilado, possivelmente a revelação desce através do exílio da ilha de Patmos, ilha esta que ficava a cerca de 64 quilômetros a noroeste da cidade de Éfeso, a 4ª maior cidade do Império Romano do século I da era cristã. João agora perseguido pelo Império Romano, o imperador Domiciano, segundo o contexto histórico vai declarar, ele vai suceder o imperador chamado Nero, que já havia praticado suicídio na Roma Antiga. E nesse período João agora, ele é perseguido pelo Evangelho de Jesus Cristo, por amor ao Evangelho de Jesus Cristo. E nesse período, segundo a história eclesiástica vai declarar, que João agora com seu corpo quase que catavérico, a sua pele enrugada, quem sabe o seu cabelo branco escorrido pelos ombros, não é mais um jovem robusto, vão pegar o corpo de João, vão tacar, jogar no tacho de azeite borbulhando. Segundo o contexto histórico vai declarar que Domiciano vai virar para ver os gritos de morte de João. Porém, no meio do tacho de azeite borbulhando, João brada do meio do tacho dizendo: Domiciano, maior é o azeite que está do lado de dentro do que o azeite que está do lado de fora. A perseguição do Império Romano não pode matar aquele quem Deus escolheu para ter vida. Eu tenho uma palavra profética para quem trouxe adoração nesse culto. E quem prega a Bíblia, prega para jovem, para idoso, para homem, para mulher, para santo, para pecador. E a palavra do céu para alguém aqui é esta: a perseguição não vai roubar a promessa que eu tenho na sua vida. A perseguição não vai roubar o projeto que eu tenho na sua história. E para quem trouxe adoração no altar, se prepare, porque o Império Romano caiu, mas o reino de Deus permanece. Ele cresce na revelação bíblica. João agora vai tratar a respeito da perseguição
Mas o texto bíblico declara que ele exilado agora na ilha de Patmos. Esta ilha tinha a geografia específica de uma meia-lua, possuidora de 16 quilômetros quadrados, aonde era jogado todos os inimigos do Império Romano do século I da era cristã. Ilha esta banhada pelo mar Egeu, mas o contexto bíblico declara que João agora vai ressaltar: eu, servo de Jesus Cristo, vosso conservo na aflição do Evangelho, estou ou fui exilado na ilha chamada Patmos, porém eu ouvi uma voz do céu que dizia: vem e mostrar-te-ei as coisas que deve acontecer. E o texto bíblico declara que João agora é arrebatado no Espírito até o dia do Senhor, e ele ouve uma voz por detrás dele como que de trombeta, que dizia: escreve as 7 igrejas que estão na Ásia Menor, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. E quando eu virei para ver quem falava comigo, eu vi um semelhante ao Filho do Homem, no meio dos 7 castiçais de ouro, e ele passeava no meio dos 7 castiçais de ouro. E como é que a descrição de João, pastor Aleph, é assim, ó: João, ele olha e declara: eu vi o seu rosto, era como o sol brilhante ao meio-dia. O seu rosto era como o sol brilhante ao meio-dia. Eu vou repetir: o seu rosto era como o sol brilhante ao meio-dia. Ele tinha os olhos como chamas de fogo, o seu cabelo branco como a lã, puro como a neve. Ele está vestido de um manto, e esse manto é um manto talar, fino, puro, santo, branco, que vai até os seus pés. E os seus pés, como é que era, João? Os seus pés era como latão reluzente saído da fornalha de fogo ardente, e eu caí como morto aos teus pés. Porém ele estendeu a sua destra, a sua mão direita, tocou no meu ombro e disse: João, não temas, sou eu, aquele que morreu, mas está vivo para todo sempre. Eu sou o Alfa e o Ômega. O detalhe importante para você dar glória a Deus comigo: João foi o único dos apóstolos em vida que viu 4 fases de Cristo: o Cristo carnal, com seu corpo de carne, o Cristo ressurreto, o Cristo crucificado e o Cristo glorificado. E eu tenho uma notícia para te dizer: o mesmo Cristo que João viu, a igreja vai ver glorificado. A manifestação da glória de Cristo. E detalhe importante: Jesus, ele vai declarar: sou eu. Repita comigo: sou eu. A expressão sou eu em grego é ego eimi, eu sou. Expressão essa do fator predominante da divindade de Cristo, porque a palavra eu sou em grego, ego eimi, significa dizer: eu sou por mim mesmo e não dependo de ninguém para ser quem eu sou. Vou repetir: Deus não depende do dólar para te abençoar, Deus não depende do euro para te honrar, Deus não depende do presidente da República Federativa do Brasil para cumprir promessa. Deus só depende dele mesmo. Se ele falar, vai acontecer, porque a glória é dele. Alabaramácia. Ele está na casa, adora o nome dele. Eu não estou sentindo a presença porque eu peguei o microfone na mão, não. Ei, desde quando eu sentei aqui para adorar ao nome do Senhor, o Senhor já está se movendo em nosso meio. E para quem trouxe glória a Deus da alma, a palavra é essa: o trono continua ocupado com a glória daquele que há de vir, o Senhor dos exércitos. João se levanta. A revelação bíblica começa nas igrejas. E dentro da hierarquia apocalíptica da revelação, dentro do pensamento apocalíptico, capitular, pentecostal, você crê nisso? O contexto de Apocalipse é possuidor do capítulo 1 ao capítulo 2, as coisas que são. Capítulo 1, as coisas que viste, capítulo 2 e 3, as coisas que são. No capítulo 4 de Apocalipse, a igreja arrebatada. No capítulo 5, a igreja glorificada. Do capítulo 6 ao capítulo 18, a grande tribulação. Do capítulo 19, as bodas do Cordeiro. Capítulo 20, simplesmente juízo e milênio. Capítulo 21, 22, estado perfeito e eterno da glória de Deus. Quando João agora vai ver a manifestação das igrejas, a hierarquia da revelação é essa: de Deus para Jesus, de Jesus para o anjo
do anjo para João, de João para a igreja. Quando o texto bíblico declara sobre isso, João agora vai ratificar 7 igrejas. Dentro do pensamento apocalíptico, nós temos no mínimo 300 símbolos proféticos dentro do livro de Apocalipse. Porém, o contexto vai nos apresentar que as 7 igrejas representam no mínimo 3 tipos de coisas, 7 tipos de igreja, 7 tipos de crentes, 7 épocas da igreja. Existe o crente Sardes, que tem nome que está vivo, mas está morto. Existe o crente Éfeso, que já foi falado aqui, fez a obra, esqueceu o primeiro amor. Existe o crente Laodiceia, tem ouro, tem prata, mas não tem o levanta e anda. Mas ainda tem um crente Filadélfia, não tem ouro, não tem prata, mas tem palavra, tem cura, tem... O texto vai declarar que nesse período o próprio Cristo vai ratificar a promessa. Guarda isso, leva para casa, porque é de graça e até rimou agora. Olha o texto. Todas as igrejas recebem. Umas recebem repreensões, outras elogios, mas todas recebem o quê? Promessa. Qual é a promessa apocalíptica? Apocalipse capítulo 2, versículo 7. Se servir para você, vai dando glória. Olha o texto. Ao que vencer, eu farei que coma da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse capítulo 2, versículo 11. Ao que vencer, não sofrerá dano da segunda morte. Apocalipse capítulo 2, versículo 17, ao que vencer, eu darei um maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, a qual estará um novo nome escrito, a qual ninguém sabe, senão aquele que recebe. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo diz às igrejas. Apocalipse capítulo 2, versículo 28, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Pastor, que estrela da manhã é essa? É o sol da justiça de Malaquias, capítulo de número 4. E para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo debaixo das suas asas a salvação. Que sol é esse? É a salvação em Jesus Cristo. Apocalipse capítulo 3, versículo 5, para quem trouxe adoração. Ao que vencer, eu confessarei o seu nome diante do meu Pai, diante dos seus anjos, e ele andará comigo de vestes brancas. Apocalipse capítulo 3, versículo 12. Olha o que o texto declara: ao que vencer, eu concederei, farei coluna do templo do meu Deus, e de lá nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, a cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Palavra! Tem promessa para a tua vida. O contexto bíblico declara, para mim concluir, fechei a Bíblia, que nesse período o próprio Cristo vai exortar a igreja que está em Filadélfia. A palavra Filadélfia, você sabe melhor do que eu, significa amor fraternal. O texto bíblico declara que nesse período, Apocalipse capítulo 3, versículo 7, declara: ao anjo da igreja que está em Filadélfia, escreve isso, diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, que fecha ninguém abre. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Aos que são da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, eu farei que venham prostrados a teus pés e saiba que eu te amo. Porquanto guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam sobre a face da terra. Versículo 11, eis que cedo venho, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. O texto é categórico, e dentro dessa visão nós temos agora o pensamento. A Assembleia de Deus é pré-milenista dispensacionalista. Nós acreditamos que não seremos aqueles que verão o anticristo, mas veremos o Cristo com poder e grande glória. Você crê nisso? O texto de Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16,
podemos subjugar como texto áureo da escatologia geral, se aplica basicamente à igreja. Você sabe melhor do que eu, 3 tipos de escatologia: escatologia geral, escatologia pessoal, escatologia especial. A escatologia geral se aplica aos 3 povos, a qual o próprio Deus vai dividir a humanidade dentro do pensamento dispensacionalista, o qual é, em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 32, os gentios, Israel e igreja de Deus, profecias específicas para cada um. A escatologia pessoal se aplica desde a morte do indivíduo até a sua ressurreição. O texto bíblico ainda declara sobre a escatologia pessoal aplicada ao livro de Apocalipse. Olha que Paulo vai declarar, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido da voz de arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morrerem em Cristo Jesus ressuscitarão primeiro, e depois nós seremos arrebatados. Eu vou falar para ver se alguém dá um glória. Arrebatados, 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 arrebatados para encontrar com o Senhor nos ares. Aí Paulo vai declarar: consolai uns aos outros com estas palavras. Tem crente que não acredita mais no arrebatamento. Estamos no fim dos tempos, como já dizia um grande mestre, porque já tem pastores que não acreditam mais no arrebatamento. Mas eu louvo a Deus que ainda tem crente aqui adorando e esperando a volta do noivo. A palavra arrebatamento do tempo do pensamento pré-tribulacionista se aplica à igreja. Você sabe melhor do que eu, o alarido, o contexto histórico declara que o alarido nada mais é do que barulho de guerra. Voz de arcanjo para Israel e trombeta de Deus para as nações. Olha que texto glorioso. Voz de arcanjo para Israel. O texto apocalíptico do Antigo Testamento, Daniel, capítulo 12, declara: e se levantará o príncipe Miguel para guerrear pelo teu povo. Porém, quem guerreia pela igreja não é Miguel nem Gabriel, é Jesus. Tem muitos por aí que ficam idolatrando o anjo. Miguel desceu, Gabriel desceu, mas eu tenho uma notícia para te dar. Miguel nem passou na calçada dessa igreja, Gabriel muito menos, mas Jesus já entrou aqui desde quando você chegou. O texto declara que quando a igreja for arrebatada, Paulo vai ratificar isso na carta de 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. Olha o doutor Paulo falando em mistério: eis que vos digo um mistério, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Anda camasuribihaya. Quando Paulo declara isso, ele faz uma analogia dentro do pensamento figurativo: nem todos morreremos, mas para chegar lá, tem que ser transformado aqui primeiro. Porque, convém isso, Paulo vai declarar, no momento, no abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará. Porque convém isso que é corruptível se revista da incorruptibilidade, convém isso que é mortal se revista da imortalidade. Então cumpre-se a palavra que está escrita: o que? Tragada foi a morte na vitória. E a igreja vai bradar dizendo: onde está, ó inferno, a tua vitória? Morte, cadê a tua vitória? Mas graças a Deus que nos deu a vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus. Jesus. Se essa palavra não te alegra, esquece, nada vai mais te alegrar, porque a verdadeira esperança da igreja não é mansão na terra, não é carro importado, não é sapato de cor alemão, não é diploma. A esperança da igreja é o céu se abrir, Jesus chamar o teu nome: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Bendita é a esperança. Olha que texto glorioso para você dar glória a Deus comigo. A palavra alarido significa dizer barulho de guerra. A palavra alarido significa dizer barulho de guerra. E o texto declara, no momento, no abrir e fechar de olhos. Porque Paulo está dizendo para os crentes vigileiros: cuidado para não dormir na vigília. Brincadeira. Paulo vai declarar assim, num piscar de olhos. Por quê? Não é esse piscar de olhos que você dá na vigília quando está com sono, não. Esse piscar de olhos significa dizer no tempo átomo. Significa dizer 7,30 milésimos de segundos. Menos de um segundo para estar diante do Rei da Glória. Eita!
Alabaramácia. Eu vou repetir, menos de um segundo para estar diante do Rei da Glória. O maior rapto da história vai acontecer. Jesus vai raptar a sua igreja da terra. Quando a igreja for arrebatada no piscar de olhos, o seu corpo será transformado em corpo de glória. Um pastor chegou para mim e falou: pastor Aleph, nós vamos ser corpo de anjo. Eu falei: só se for tu, eu vou ter o corpo glorioso semelhante de Cristo. Porque anjo não é a coroa da criação, mas o ser humano é a coroa da criação. E o texto me prova, Filipenses capítulo 3, versículo 20. Paulo vai declarar a carta da alegria. Carta da alegria. Ele está preso, mas a alegria que está dentro dele ninguém solta. O texto bíblico declara, Filipenses capítulo 3, versículo 20, porque a nossa pátria não é da terra, mas é do céu, da onde esperamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Versículo 21, porque Ele transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, pelo poder dEle. Que mais? 1 João capítulo 3, versículo 2. Assim como Ele é, o veremos e seremos, o veremos e seremos, o veremos e seremos. Oh glória! O corpo transformado em três fases, uma fase em três questões, em três aspectos: imortal, glorioso, incorruptível. Imortal, porque a morte não vai ter mais poder. Incorruptível, porque a corrupção não toca. E glorioso, porque será eterno. Corpo transformado. Essa barriga que não sai nem com jejum e oração, se prepare. A academia não deu jeito, Jesus vai dar jeito. Cristo, Ele vai arrebatar a sua igreja no piscar de olhos. O período da grande tribulação, em grego, megaleon tílips, que significa dizer grande tribulação, ou período de grande aflição. O texto bíblico declara em Mateus capítulo 24, versículo 21, Marcos capítulo 13 e Lucas capítulo 21, que vai falar a respeito do pior período da história da humanidade. Dentro da visão pré-milenista, dispensacionalista, pré-tribulacionista, acreditamos que a igreja vai ser arrebatada antes da vinda do anticristo. Quando a igreja for arrebatada, corpo glorioso, vestes brancas, incorruptível, glorioso, imortal, aqui na terra instalar-se a grande tribulação, a chamada tríade satânica. Tudo está preparado para o governo mundial do anticristo. Uma só moeda, um só sinal, uma só religião ecumênica para adorar aquele que é o pseudo-messias. Israel fará o pacto, segundo o texto de Daniel, capítulo 9, versículo 27. E nesse período, dentro da contagem das semanas proféticas de Daniel, capítulo 9, versículo 24 a 29, dentro dessa perspectiva, nós estamos na 69ª semana de anos. A igreja é a lacuna profética para a salvação do povo gentil. É a porta que Deus abriu para salvar. E nesse período, a igreja é considerada como o porém de Deus na terra. A igreja é considerada como a luz do mundo e o sal da terra. E nesse período, o texto bíblico declara que quando a igreja for arrebatada, não é o texto que diz, parece que eu vejo, conjectura minha, aviões desgovernados cairão sobre a terra, carros desgovernados sobre as ruas e estradas. Quem sabe alguém vai ter que dar notícia. Eu não sei quem vai dar notícia, porque eu não vou estar aqui. Você vai? Eu não sei quem vai dar notícia, mas vamos ter que dar a notícia. Todos aqueles que vilipendiaram da igreja, falaram mal da igreja, caluniaram a igreja, perseguiram a igreja, vão ter que dar notícia. A Globo, a CNN dos Estados Unidos, a BBC do Reino Unido, todas as televisões vão ter que dar notícia. Quem sabe no piscar de olhos, essa igreja, pastor Douglas, vai ficar vazia de crente, porque o céu vai se encher de crente. E nesse período parece que eu vejo os desviados correndo para os templos das igrejas, e quem sabe algum repórter da Globo, da CNN ou da BBC do Reino Unido, na Irlanda do Norte, vai declarar o que aconteceu. Aí alguém vai ter que chorar dizendo, eu sei que aconteceu. A explicação não está na ciência, a explicação está na Bíblia. Um povo barulhento saiu da terra direto para o céu. Eu fazia parte desse povo.
meu Deus, parece que eu vejo agora, queridos adolescentes, irmãos em Cristo Jesus, interrompemos, quem sabe, o plantão da Globo, interrompemos a nossa programação para anunciar um fato histórico em todo o mundo. Milhares e milhares de pessoas sumiram da face da terra, e as pessoas que sumiram carregavam a Bíblia e davam a glória a Deus. Com a permissão do pastor Douglas, diga para alguém: você vai estar no grande dia. Diga para ele, diga: Jesus está voltando. Pergunte para ele: vai dar glória a Deus hoje ou vai deixar para amanhã? Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Alabau e daramácia. No período de glória, a igreja arrebatada, dentro da visão pré-milenista, temos o texto de 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, Romanos capítulo 5, versículo 9, e Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Porquanto guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo mundo. A expressão, a preposição de ligação da grande tribulação não é na, se for na é dentro. A expressão aqui, eu te guardarei da hora da grande tribulação, significa dizer, a expressão da preposição do grego koine, ek, que significa tirar de. É Deus dizendo assim: você foi fiel à minha palavra, então eu vou te tirar da grande tribulação que há de vir sobre todo mundo. Você crê nisso? Quando a igreja for arrebatada, o céu de glória, todos estaremos adorando ao nome do Senhor. E dentro dessa perspectiva apocalíptica de de Apocalipse capítulo 3, versículo 11, o próprio Cristo vai declarar: eis que cedo vem, guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. A expressão eis que cedo vem significa dizer nada mais do que quando menos você espera. É no piscar de olhos. O dia e a hora ninguém sabe. O mundo saberá que a Bíblia nunca foi um conto de fadas. O mundo saberá que a Bíblia nunca foi um livro de ficção científica. O mundo saberá que cada palavra, pela interpretação verbal plenária, foi inspirada pelo Deus Todo-Poderoso. Quando a igreja for arrebatada, aqui na terra tem cruz, mas no céu tem coroa. Eu não sei se essa palavra ainda mexe contigo, mas o termo arrebatamento, ele vem do verbo harpazo em grego, que significa tirar com raiz e tudo. Tirar com raiz e tudo, harpazo, pegar e arrancar com raiz e tudo. Jesus vai fazer o uso da força na palavra para arrebatar a sua igreja. Em outras palavras, não vai ficar nenhuma unha de crente fiel para o anticristo. Até aqueles que morreram ressuscitarão com o corpo de glória. Mas passou aqueles que morreram no século passado, no primeiro século, não interessa. Se a Bíblia diz, é o Senhor que vai fazer, é o Senhor que vai operar. Não tinha nada e do nada Ele fez tudo. Imagine com aquilo que já tinha. Se prepare, porque a palavra vai se cumprir. Jesus vai arrebatar a sua igreja. A expressão em latim, na Vulgata Latina por Jerônimo, é rapturo, que significa raptar, daí a palavra portuguesada para raptar. O raptamento, segundo o contexto histórico, nada mais é do que pegar de surpresa. Quando alguém vai raptar alguém, ninguém pergunta o horário e o dia. É do nada. E Jesus vai fazer do nada tudo pela sua igreja. E o texto declara, guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa, mas a história vai declarar que a igreja de Filadélfia vai sofrer um grande terremoto no ano 17 depois de Cristo. Tibério César vai levar ou mandar rendimentos monetários para a reconstrução da cidade. A cidade de Filadélfia, ela tinha a produção socioeconômica através do vinhedo que era ao redor dela. Mas nessa ocasião, que coroa é esta, se a igreja está destruída na sua arquitetura, se não tem mais casas de pé? Jesus está falando de uma coroa
que o homem não pode ter, o homem carnal, o homem natural. Esta coroa é a coroa adquirida, garantida pelo sacrifício verdadeiro, santo, puro de Jesus Cristo. A palavra coroa em grego é Stéphanos. A palavra Stéphanos em grego é coroa, que significa período de honra da igreja. Existem algumas coroas segundo o texto bíblico. Em 1 Coríntios capítulo 9, fala-nos a respeito da coroa incorruptível. O atleta corre pela coroa corruptível, nós porém marchamos pela coroa incorruptível. A coroa de justiça, em 2 Timóteo capítulo 4, versículo 7. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a minha fé. Porque a coroa da justiça me está guardada naquele grande dia, a qual o justo juiz me dará, e não somente a mim, mas a todos que amam a sua vinda. Coroa de justiça, a coroa da vida, em Tiago capítulo 1, versículo 12, bem-aventurado o varão que sofre tentação, porque havendo vencido a tentação, receberá a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2, versículo 7, ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Ah, glória! Paulo vai ratificar a coroa da alegria em Filipenses capítulo 4. Vós sois a coroa da alegria. Que coroa é essa? É a coroa da glória, também aplicada em 1 Pedro capítulo de número 5. Pedro vai falar da coroa de honra, da coroa de glória. Nós temos a coroa da justiça, a coroa incorruptível, a coroa da alegria, a coroa da vida. E deixa eu te falar uma coisa, naquele grande dia, Jesus vai tirar o fardo, vai arrancar a cruz e vai colocar sobre ti a coroa da alegria, a coroa da glória, a coroa incorruptível, a coroa da vida. A raiva do diabo é essa: o diabo não tem medo de você por causa do seu sapato de couro alemão. O diabo não tem medo de você por causa do seu iPhone 38 que ainda nem saiu ainda. O diabo não tem raiva de você por causa do teu diploma. O diabo tem raiva de você porque aonde ele pisava você vai morar, aonde ele adorava você vai glorificar. O texto declara: guarda o que tu tens para que ninguém tome a tua coroa. Palavra de Deus. Primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2, versículo 17. Olha aqui o apóstolo João declara, inspirado pelo Espírito Santo: ei, vocês que estão fiel na vinda do Senhor, vai passar o mundo e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Jesus vai exortar os discípulos em Lucas capítulo 10, no colégio apostólico, porque os demônios estão sujeitando aos discípulos. Os discípulos chegam todos, meninos do ministério, todos felizes. Os demônios nos obedeceram. Agora nós somos os tops da galáxia. Agora a Galileia ficou pequena. Aí Jesus olha para a primeira pancada ministerial oficial: ei, vocês estão se alegrando porque os demônios vos sujeitam? Ei, eu vos digo, alegrai-vos, porque o vosso nome não está na calçada da fama, o vosso nome não está no outdoor, o vosso nome não pode estar no cartaz, o vosso nome não está na Casa Branca dos Estados Unidos, América do Norte, o vosso nome não pode estar na Casa Rosada da Argentina e Buenos Aires, o vosso nome não pode estar no Palácio de Buckingham do Reino Unido, mas alegrai-vos, porque Jesus, porque o vosso nome está escrito no céu. Alegrai-vos. A expressão aqui de Jesus é essa: alegrai-vos, porque o vosso nome está escrito nos céus. Isaías capítulo 49, versículo 15: porventura pode uma mãe esquecer do seu filho que amamenta? Pode, porém eu todavia não me esquecerei de ti. Por quê? Porque eu tenho o teu nome gravado na palma da minha mão. A igreja arrebatada, coroa de glória. Esse período se aplica ao chamado tribunal de Cristo. Repita comigo, com a permissão do pastor Douglas, diga: tribunal de Cristo. Está fraco, diga: tribunal de Cristo. A expressão tribunal de Cristo em grego, bema, bematos, que é uma plataforma de performance elevada, significa dizer que a plataforma já está preparada. A igreja vai passar pelo tribunal de Cristo para aquisição de galardão e não condenação. Guarde isso. Juízo final para os ímpios, tribunal de Cristo para os crentes. Então, quando a igreja for passar para o tribunal de Cristo, todas as obras serão provadas pelo fogo do Espírito.
A expressão aqui está em 1 Coríntios capítulo 5, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10, Romanos capítulo 14, versículo 10, e 1 Coríntios capítulo 3, versículo 3. Paulo vai ratificar sobre o edifício. E quais são as seções, os galardões, pastor? 2 classes, ouro, prata e pedras preciosas. A segunda classe, madeira, feno e palha. Aqueles que fizeram a obra de ouro, obras que glorificam a Deus Pai. Aqueles que fizeram a obra que glorificam ao Deus Filho, prata, obras que glorificam ao Deus Filho, Jesus Cristo. A prata no Antigo Testamento é considerada como resgate. E terceiro, obras pelas pedras preciosas, simbolizando o fruto do Espírito e os dons espirituais. Tudo é passado pelo fogo. Queima o ouro, derrete o ouro continua ouro. Queima a prata, derrete a prata continua prata. Queima as pedras preciosas, elas continuam preciosas. Porém, a segunda classe é a classe da madeira, do feno e da palha. Os crentes de palha que são levados, vai doer, mas dá glória a Deus, senão vão pensar que é com você. Os crentes de palha que são levados por qualquer vento de doutrina, pega fogo dia de domingo e se desvia o resto da semana. Os crentes feno que estão ligados à terra, estão o corpo no culto, mas o pensamento está na novela das 9. O corpo está no culto, mas o pensamento está na pizza que vai pedir depois do culto. Mas tem um porém, ainda existe o crente madeira que pega fogo, vira cinza e reclama. Mas ainda tem um crente ouro que pega fogo, derrete e continua dando glória. Ainda tem o crente prata, pega fogo e continua dando glória. Tem um crente que tem pedra preciosa, é cheio de Espírito, mas ainda obedece a sua liderança, sujeita à palavra do Deus vivo. O texto declara, fechei a Bíblia, encerra agora, que nesse período o próprio Cristo vai ratificar, para quem vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, e de lá ninguém vai sair. Escreverei o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. Por que a coluna aqui é aplicada? O contexto romano, ainda no pensamento helenístico, influenciado pela cultura grega, filosofia grega, a coluna no templo era para aqueles que faziam grandes obras ou exaltações para a pátria. E tinha a coluna do Hermes, deuses da mitologia, a coluna de Apolo. Eu tenho uma notícia para te dizer: você vai ter uma coluna especial com o teu nome. Passou, isso é literal? Obviamente que não, é simbólico. Porém, Cristo está ratificando: a coluna que eu levantei, ninguém derruba. Vou repetir, que tem um jovem que deu glória aqui. A coluna que eu levantei, ninguém derruba. Quando Cristo arrebatar a sua igreja, galardão de glória, tribunal de Cristo, período da grande tribulação, 21 juízos na terra, 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, a nação de Israel quebra o pacto, o anticristo se manifesta, a nação de Israel é cercada, o rio Eufrates está se secando, para abrir caminho para os reis do Oriente, a China, Coreia do Norte, Taiwan, Japão, se preparando para a batalha do Armagedon, no vale de Megido. O vale do Armagedon é considerado como o vale de Jezreel. A sua geografia é semelhante a um triângulo isósceles, 22 quilômetros nas suas laterais e 33 quilômetros na sua base. Ali se travaram grandes batalhas, mas nesse período a igreja estará no céu com Cristo, bodas do Cordeiro, casamento da igreja, ceia das bodas do Cordeiro, a festa depois do casamento. Jesus vai servir o maná escondido, e você já
ter um nome escrito. E nesse período, parece que eu vejo agora Israel embaixo. O texto bíblico declara, só quem é de Bíblia, Mateus capítulo 24, versículo 29, e há de ser o próprio Jesus declara: e naqueles dias o sol não dará a sua luz, a lua não dará o seu brilho, as potências do céu cairão na terra. Então verão vir no céu o Filho do Homem como as nuvens, com poder e grande glória. Você pode levantar a mão e adorar Ele por 30 segundos. Adore Ele por 30 segundos. Ore outras línguas por 30 segundos. A palavra vai se cumprir. Estamos vivendo os últimos segundos da igreja na terra. E quando Cristo dá a palavra de ordem, a igreja vai ser arrebatada. Os demônios não vão segurar a igreja na terra. Principado e potestades não segurarão a igreja na terra. Coronavírus não vai segurar a marcha da igreja, porque ela vem poderosa, gloriosa, arrebatada. Dentro da visão apocalíptica de Apocalipse capítulo 19, versículo de número 11, o apóstolo João agora está dando a descrição. A maior batalha no Oriente Médio, todos estão esperando o aparecimento pessoal de Jesus Cristo. O anticristo, com a sua confederação de nações, vai agora reunir 200 milhões de cavalos e cavaleiros. Obviamente que será o maior exército da história da humanidade para destruir uma única nação. E nesse período agora, a nação de Israel cercada, perdendo a batalha. A nação de Israel, queridos irmãos, ela é menor geograficamente do que o estado do Sergipe, e é maior tecnologicamente. Grandes nobres da paz e outros receberam em Israel, e é maior do que muitos países, ou até mesmo da América do Sul. E nesse período Israel é considerada como inimigo das nações árabes. Mas neste período o próprio Cristo vai aparecer com poder e grande glória. E quem é que vai estar do lado dele? Dá um sorriso colgate para alguém que está ao teu lado. Fala, é tu mesmo. Quando Cristo vier com poder e grande glória, batalha do Armagedon, vai se cumprir o texto de Mateus 24, 27. A vinda do Filho do Homem será semelhante ao relâmpago, que sai do Oriente e se mostra ao Ocidente. Assim será a volta do Filho do Homem. Eu vou falar bem baixinho para ver se você entende. Jesus está voltando. Dada a palavra de ordem, parece que eu vejo o pastor Douglas Fidalgo, a nação de Israel clamando embaixo. A nação de Israel é aquela que venceu a guerra dos 6 dias. Existe a história comprovada de que no período de guerra da nação de Israel contra nações inimigas, eles perderam as munições, não tinha mais arma. E a primeira ministra da ocasião levantou o exército e disse: batem latas. Como é que é? Bate lata. Então vão bater lata. Eles bateram latas. E o Deus de Israel se apresentou. Sabe o que aconteceu? Historicamente falando, as nações inimigas que vieram para derrotar Israel fugiram, olhando, ouvindo e dizendo: tem muita arma sendo lançada contra nós, vamos correr. A nação que bate lata, para a glória do Deus de Israel, venceu a batalha batendo lata sem dar uma bomba. Nesse período, quando a igreja for simplesmente glorificada, Israel embaixo clamando, as nações cercando para destruir. Naquela ocasião, parece que eu vejo agora, quem sabe as televisões do mundo também darão a notícia da maior batalha que se travará na história da humanidade. 200 milhões de soldados. E na ocasião, encerra agora, a Bíblia declara que nesse período Cristo aparecerá com poder e grande glória com seus santos. E nessa mesma proporção bíblica, o contexto nos apresenta, parece que eu vejo agora a nação de Israel clamando. Isaías capítulo 64, versículo 5.
porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com ouvido se percebeu um Deus além de ti que trabalha por aquele que nele espera. Quem sabe a nação de Israel vai clamar ao Senhor, Hashem Adonai Baru, o Senhor dos exércitos, vem em nosso auxílio. Eles vão clamar, Avinur, Pai nosso, Avram, Isaac e Jacó, Pai de nossos pais, Abraão, Isaac e Jacó, desce em nosso favor. Aí parece que eu vejo, o coração do Pai não aguenta, e dá ordem à palavra ao seu filho Jesus. Parece que eu vejo Jesus olhando para a igreja e dizendo: a ceia das bodas do cordeiro está encerrada por agora. Vamos descer agora em Israel para resolver uma parada. O anticristo, o falso profeta, 200 milhões de cavalos e cavaleiros, o maior exército da humanidade para destruir uma única nação. Quem sabe naquele grande dia estará as bombas táticas, a bomba estratégica, bomba nuclear, bomba Satã 1, bomba Satã 2, tanques blindados, caças para destruir Israel, e o aparecimento pessoal de Jesus. Aí vem João na Bíblia, Apocalipse capítulo 19, versículo 11. João vai declarar, para quem trouxe glória a Deus para encerrar: eis que vi o céu aberto, eis um cavalo branco, e o que está sentado nele chama-se Fiel e Verdadeiro, julga e peleja com justiça. Como é que ele é? Ele está vestido de um manto salpicado de sangue, na sua cabeça coroa de muitos diademas, e na sua coxa está escrito: Rei dos Reis, Rei dos Reis, Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Dada a palavra de ordem, vai se cumprir. 2 Timóteo capítulo, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. E pelo resplendor da sua vinda, e pelo sopro da sua boca, ele vai matar o anticristo e seu exército. Como é que vai ser? Jesus vai aparecer. Alguém vai dizer: isso aí é um caça, é uma bomba. Não, filma na coxa, dá um zoom na coxa. O que está escrito lá? Ele é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A igreja vai estar lá. O texto declara que nesse período o próprio Cristo se manifesta com seus santos, e a igreja vem poderosa, e Jesus não vai levantar uma espada, não vai levantar a voz. Ele aparece, 200 milhões de cavalos, cavaleiros caem. Ele aparece, sabe o que vai acontecer? Pelo sopro da sua boca, ele assopra, cai 50 mil de um lado, ele assopra, cai 800 de um lado, ele assopra, cai 1 milhão de um lado, e a igreja vem poderosa, gloriosa, marchando. Para você dar glória a Deus, na primeira vinda ele veio como homem, na segunda vinda ele veio como Deus. Na primeira vinda ele veio humilhado, na segunda vem exaltado. Na primeira vinda ele veio montado no jumentinho, na segunda vinda ele veio montado no cavalo branco. Na primeira vinda os seus olhos eram da terra, na segunda vinda os seus olhos é como chama de fogo. Na primeira vinda ele veio como advogado, na segunda vinda vem como juiz dos juízes. Na primeira vinda, para quem trouxe adoração, ele veio simplesmente como plebeu. Na segunda vinda ele veio como Rei dos Reis. Na primeira vinda veio como servo, na segunda vinda vem como Senhor dos Senhores. Na primeira vinda veio para os pecadores, na segunda vinda vem com os santos. E para quem trouxe glória a Deus, você vai estar do lado dele. Ah, se vai! Recebe a glória agora! Aleluia! Alamaue, elavacio, negamaue. Erga. Aleluia!
Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Quem recebeu o impacto da presença, diga glória a Jesus. Fique com essa palavra e a frase célebre do pastor norte-americano. Deixa Deus tomar, irmãos. Assembleia Pentecostal Clássica, Assembleia de Deus. Nós cremos na manifestação do Espírito. A frase célebre do pastor norte-americano Billy Graham: o maior acontecimento da história da humanidade não foi o homem ter subido e pisado na lua, mas foi Deus ter descido e pisado na terra, Jesus. Meus irmãos, que Deus abençoe o pastor Aleph. Muito bom. Você já foi algumas vezes no Veja Só? Primeira, pelo menos eu estava tentando lembrar de ti. Eu acompanhei, pelo menos já passei no YouTube. Deus abençoe. Uma memória muito boa, né, irmãos? Conhecedor muito bom. Quem sabe o Senhor nos preparar outro tempo, varão, para você estar conosco aqui, né, transmitindo aqui, falando, né, Gilberto? Falando de escatologia, tendo um tempo maior, né, para falar. Muitas das vezes, quando é corrido assim, a gente vai falando, é tanta coisa, não dá nem para marcar, escrever, são todos versículos. Mas Deus abençoe a sua vida, né, a sua dedicação ao Evangelho, também o preço do trabalho, né, a sua responsabilidade. Que Deus abençoe.